A gente vai fazer mais um painel da Jornada Regulatória ABMED na Anvisa. Mesa redonda, oportunidades de sinergia na convergência regulatória, o papel das associações de cada país na evolução do patamar regulatório nas Américas. Então, eu estou como moderadora hoje, gente, isso mudou um pouco. E eu acho, para quem não me conhece, sou Angélica Marques, gerente de assuntos regulatórios da ABMED. E conosco, a gente tem o Augusto Gayer, gerente-geral da GGTPS, Anvisa. Ele é farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Sanitário pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mestre em Engenharia e Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. É servidor da Anvisa na área de dispositivos médicos há 19 anos. Atualmente, gerente-geral de tecnologia de produtos para a saúde na Anvisa. Gostaria de chamá-lo ao palco, por favor. Conosco também temos Steven Bipes, Vice President, Global Strategy and Analysis, Advanced Medical Technology Association, ADVAMED. O Steven, ele é Executive Director. Meu Deus, eu vou deixar ele mesmo se apresentar, porque, olha, é mouthful. Vamos lá, o que a gente fala da sua mini-bio? Eu trabalho para ela. Ele é engenheiro elétrico, tá? E tem liderança executiva no Instituto de Políticas Públicas da Universidade de Georgetown. A menina falou, leia direito, mas é que está um azul, eu não enxergo. Aqui eu não enxergo, Milu. Aqui ficou complicado. Mas, ok, peço desculpas aí pela minha cegueira. Continuando. A gente vai chamar também a Letícia Fonseca. A Letícia Fonseca, ela é secretária executiva, Deputy Executive Secretary da Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória para o setor de Medtech. Ela é bióloga com especialização em Biologia Molecular e mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais. Ela tem mais de 24 anos de experiência na área de dispositivos médicos, trabalhou na GVIT por 14 anos, 13 dos quais como gerente da GVIT. Ela hoje ocupa os cargos de vice-secretária executiva e secretária executiva Brasil da Coalizão e diretora executiva da Aladiv. Obrigada, Letícia. E eu queria chamar também ao palco o Douglas Rodrigues Calderon. O Douglas, ele é formado em Biologia com especialização em Biologia Molecular e Bioquímica. Tem mais de 13 anos de experiência na área regulatória de Pharma e Medtech, em diversas companhias multinacionais, incluindo a Roche, e ele tem um conhecimento muito grande da América Latina, do ambiente regulatório da América Latina. Atualmente, ele tem o cargo de Global Head of Regulatory Policy for LATAM, como parte do Global Regulatory Policy and Intelligence Group na Roche Diagnostics. Gente, está metade em inglês, metade em português, eu estou doidinha. Eu não falo nenhum nem outro direito, é complicado. Gente, muito obrigada a todos pela presença. A gente pode começar. Obrigada. Eu acho que a dinâmica vai ser assim. A gente começa doutor Augusto, doutora Letícia, e na sequência, Steven, eu, Douglas, ou como vocês acharem. Na verdade, eu não falo nada. Douglas e eu só faço perguntas. Podemos começar? Então, tá. Bom dia a todos. Primeiramente, Angélica, muito obrigado pelo convite aí para participar de mais essa jornada regulatória. Para nós da Anvisa sempre é uma honra e é muito bacana da gente
participar da Hospitalar. A Anvisa acho que já vem participando aí desde 2005, 2006, em diferentes formatos. Está falhando isso? Tá. E esse ano, especialmente, a gente tem esse ano, especialmente, a gente tem uma novidade, né? A Anvisa, pela primeira vez nos últimos 10 anos, aí, colocou um stand novamente no Hospitalar. Então, é uma oportunidade que nós temos aí também de ter interação mais direta com as empresas, com as associações e com os interessados no trabalho da Anvisa. Isso vem sendo aí bastante gratificante. A gente tem percebido um interesse muito bacana no nosso stand aqui no pavilhão de exposições. Bom, do ponto de vista regulatório, né, o que a Anvisa vem trabalhando aí nesses últimos anos, como muitos de vocês sabem, acho que não é uma novidade, né, a Anvisa tem se envolvido cada vez mais em frentes de convergência regulatória, em especial com o IMDRF, e nós temos trabalhado com bastante força no sentido de internalizar documentos do IMDRF na busca de uma convergência regulatória com diversos outros países, em especial aqueles que compõem o Fórum, para que isso seja uma forma de nós termos uma maior qualidade regulatória no Brasil, uma maior eficiência regulatória. Então, a partir da adoção desses documentos que são discutidos no âmbito do Fórum, nós cada vez mais qualificamos o nosso processo de trabalho. E, recentemente, né, acho que o último regulamento que nós tivemos publicado, a revisão do regulamento de princípios essenciais de segurança e desempenho, é um exemplo muito claro disso, né? Então, no primeiro dia da jornada, nós tivemos uma apresentação a respeito desse regulamento, e isso demonstra aí o nosso interesse que a convergência regulatória seja cada vez mais levada à nossa legislação brasileira. Nesse aspecto, nós temos alguns pilares, né? Então, para que a gente consiga ter a maior eficiência do nosso processo, fazer com que o acesso a dispositivos médicos seja mais rápido, ocorra de uma forma mais eficiente. E aí, para isso, também nós adotamos, então, passamos a adotar, então, um mecanismo de confiança regulatória com algumas agências com as quais a Anvisa já tem um relacionamento de longo tempo. Então, a Anvisa, desde 2012, compõe o MDSAP, que é o Medical Device Single Audit Program. É um processo que permite aos componentes do MDSAP... Muito obrigado. Então, permite aos componentes do MDSAP, aos países que compõem o MDSAP, avaliar organismos auditores que, por sua vez, auditam os fabricantes de dispositivos médicos. E esse processo todo foi permitindo que nós tivéssemos um relacionamento muito bacana com essas outras autoridades, pudéssemos ir conhecendo como funciona a regulação de dispositivos médicos nesses outros reguladores. E com o estabelecimento dessa relação de confiança e aprendendo uns com os outros, nós pudemos ir trabalhando no estabelecimento de um processo de confiança regulatória. Então, em 2022, nós tivemos a publicação de uma resolução geral que permite à Anvisa adotar esses mecanismos de reliance nos seus regulamentos. E agora, recentemente, então, em 2024, nós tivemos a publicação de uma instrução normativa que nos traz a possibilidade de utilizar esses mecanismos de reliance para a autorização de dispositivos médicos ao mercado brasileiro. E, nesse contexto,
Nós temos, então, o mesmo processo de aprovação acontece, né? A mesma documentação de instrução, ela permanece sendo encaminhada para a Anvisa. No entanto, as empresas têm a opção, quando existe uma aprovação prévia em algum desses países que compõem o MDSAP e que, portanto, nós adotamos como autoridades reguladoras consideradas equivalentes, as empresas têm a opção de encaminhar um pedido para uso do certificado de autorização nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão ou na Austrália, que são as 4 autoridades com as quais nós estamos estabelecendo esse processo. Então, são 4 autoridades que a Anvisa mantém acordos de confidencialidade, toda aquela informação que é obtida por uma dessas autoridades, ela pode ser discutida no âmbito confidencial, e aí nós podemos, então, fazer uso daquela avaliação que foi realizada por que foi feita por uma dessas autoridades no nosso processo de aprovação. Então, qual é o principal, né, os principais fatores em relação a isso? O setor de dispositivo médico cada vez mais complexo. A gente vem observando diariamente novas tecnologias chegando. A gente fala de nanotecnologia, a gente fala de inteligência artificial, software como dispositivo médico, enfim, uma infinidade. O universo de dispositivo médico é absurdamente amplo, né? E essa possibilidade de interação com essas outras agências e utilizar o trabalho que já foi realizado, né, a gente não precisa ter a duplicação dos esforços. Acho que isso é o principal recado que esse processo de confiança regulatória nos traz. Uma autoridade que tem requisitos semelhantes, né, ou na tentativa que nós temos de ter os requisitos o mais próximo possível, nos permite tirar proveito das avaliações realizadas pelas outras autoridades. Então, é nesse cenário que o processo de confiança regulatória vem sendo estabelecido, e a gente vem agora, a partir de 3 de junho, vamos ter a implementação dessa instrução normativa, e esperamos, assim, com toda com esperança, de fato, de que as empresas nos tragam as suas petições utilizando esse mecanismo, porque no cômputo final nós podemos ter aí uma redução bastante significativa do tempo entre peticionamento de um novo produto e a chegada desse produto ao mercado. Então, uma vez que a gente pode ter o aproveitamento desses certificados na nossa avaliação, nós ganhamos bastante tempo. Uma coisa importante que tem de ser muito destacada nesse processo, nós não estamos falando de reconhecimento, né? Então, essa é uma informação muito importante que a gente tem feito questão de destacar em todos os fóruns nos quais a gente fala, é que o processo de reconhecimento, ele diz que, ok, você tem um produto aprovado em um determinado país e ele imediatamente está aprovado em outro. Então, não é automático dessa forma, né? A Anvisa permanece sendo soberana em relação à decisão de aprovação para o mercado. Existem requisitos, obviamente, que são requisitos específicos do mercado brasileiro, que devem permanecer sendo atendidos. Então, nós temos aí a questão de rotulagem, de instruções de uso, a questão de certificação no Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade e a parte de certificação de boas práticas de fabricação. Então, são requisitos que permanecem tendo de ser atendidos e que nos garantem, vamos dizer assim, o atendimento do nosso regulamento e a soberania da Anvisa com relação à decisão final de que aquele produto vai atingir o mercado brasileiro. Bom, finalmente, assim, eu queria deixar um recado para que as empresas interessadas em encaminhar processos nesse formato
da confiança regulatória, nos tragam, né, se existem dúvidas, que nos apresentem as dúvidas. Nós podemos trabalhar num documento de perguntas e respostas que já vem sendo elaborado, e todas essas dúvidas agregam aí para que a gente possa ter o melhor aproveitamento desse novo mecanismo. E aí eu vou aproveitando para fazer a propaganda, né, que a Angélica me pediu. No dia 3 de junho, nós vamos ter um novo webinar a respeito do processo de Reliance para dispositivos médicos da Anvisa. Então, nessa oportunidade, a gente pretende já apresentar algumas das principais dúvidas, os principais questionamentos que vêm nos chegando, para que a informação seja o mais ampla possível, né? Seja distribuída da forma mais ampla possível. E mais para frente, quando nós estivermos já com o processo implementado, a ideia é colocar também uma espécie de painel no portal da Anvisa que nos permita identificar o volume de petições que vem chegando nesse formato e também os ganhos, né, em termos de tempo que a gente pretende obter. Então, mantendo aí o máximo possível de transparência no processo, para que todos tenham a informação clara, a identificação da validade dessa nova iniciativa que nós temos. Tá bom? Acho que, desse ponto do Reliance, são as principais questões que nós temos. A Anvisa ainda tem trabalhado, nós temos aí uma agenda regulatória bastante recheada, temos 11 itens de agenda regulatória para 2024 e 2025. E eu queria só fazer brevemente um comentário também a respeito de um programa piloto que nós tivemos no início desse ano sobre dispositivos médicos inovadores. Então, foi um processo muito bacana, muito interessante. Nós tivemos um edital para o qual nós recebemos mais de 100 propostas de empresas interessadas em ter uma espécie de acompanhamento da Anvisa durante o seu processo de desenvolvimento. E esse processo, então, a gente vai ter a possibilidade de contribuir com a elaboração da documentação que venha a ser submetida para o registro desses produtos. E já iniciamos as primeiras reuniões com essas empresas, foram selecionadas 10 empresas, 10 produtos, e o processo vem se mostrando muito interessante, liderado aí pela Mariana, na coordenação de pesquisa clínica, e que a gente tem muita expectativa que seja um sucesso de fato. Tá bom? Finalmente, só queria fazer um agradecimento a todos os meus colegas da Anvisa. Muitos estão aqui, eu queria pedir que levantassem. Eu sempre faço isso, eles se constrangem, mas eu queria pedir uma salva de palmas a eles que... Enfim, são pessoas muito dedicadas, pessoas que têm no seu trabalho, desempenham o seu trabalho sempre pensando no benefício do usuário, do paciente e do nosso próprio país. Então, agradeço a eles o empenho durante o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado, Angélica. Eu que agradeço. E, assim, faço minhas as suas palavras, falando da equipe da Anvisa, que a gente sabe que é 2 leões por dia, tem dia que tem girafa, outros bichos maiores aí para poder lidar, né? Então, eu queria dar os parabéns pelo trabalho e a atenção que eles nos dão. Eu sei que eu sou uma pessoa, às vezes, demandante, porque eu tenho dúvidas, eu vou lá perguntar, e quando eu não sei, eu pergunto para todo mundo, e o pessoal fala, às vezes, só a Anvisa que pode responder, você sabe disso. E aí a gente vai atrás, e eles nunca deixam de nos dar atenção, porque eles sabem que, faltando a resposta, pode vir algo errado lá na frente, para vocês mesmos. E o trabalho aumenta com isso também, então, né? Então, essa disponibilidade, isso é uma coisa que não tem preço. E da mesma forma que ele trata a gente aqui no Brasil,
toda a equipe trata quando eles estão no ambiente internacional, com outros reguladores. Então, explica a regulação e tal. Vêm se tornando líderes da região por conta disso, por poder, por dedicar seu tempo também a trazer, a democratizar a ciência da regulação, as boas práticas regulatórias, enfim. Se eu começar a falar de BPR, que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, eu não vou parar. E eu vou dar a palavra para a Letícia, que vai falar desse trabalho maravilhoso de boas práticas, da coalizão. Por favor, Lê. Obrigada, Angélica. Obrigada a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu compartilho com Augusto o orgulho que eu sinto do time da Anvisa, porque eu tive a oportunidade de receber a todos quando eles chegaram do concurso lá em 2005, né? E sei da batalha que eles travam diariamente para conseguir dar respostas adequadas no tempo certo e com transparência. Então, muito obrigada, eu realmente sinto muito orgulho. E eu me sinto também muito privilegiada, porque eu sou uma pessoa que teve a oportunidade de vivenciar todo o processo da regulação enquanto reguladora, né? E hoje, desde 2015, eu atuo em alianças que estão voltadas para a convergência regulatória, né? Então, quando eu saí da Anvisa, eu fui trabalhar na Aliança Latino-Americana para a Convergência Regulatória, a gente trabalhando com formação, com capacitação, com a divulgação de documentos que são internacionais, com referências internacionais. E, posteriormente, eu conduzi também um projeto da Standard Alliance, que é uma parceria público-privada do governo americano, que culminou também com a minha entrada para a Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória e a condução do projeto de convergência regulatória, do Medical Device Convergence Project. Então, o que é a Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória? Acho que esse é o primeiro ponto, né? É uma entidade que congrega 18 associações que representam o setor de tecnologia médica em 10 países diferentes, né? Para eu não incorrer no erro de esquecer algum, eu anotei aqui. Então, são associações da Argentina, do Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México, Peru e Venezuela. E por que essa coalizão foi criada? Justamente para tentar fazer com que os regulamentos se aproximassem ao máximo de normas internacionais. Então, quando a gente começou o nosso trabalho lá atrás, a nossa primeira ideia foi, ok, quais são os problemas? Né? Quais são os problemas na região? Como podemos atuar para poder melhorar a situação ou trazer um futuro convergente para eles? E fizemos uma pesquisa. E, fruto dessa pesquisa, nós recebemos problemas que são decorrentes de regulamentos não convergentes em várias partes, né? E, ao olhar todos aqueles problemas, ok, a coalizão ela tem uma estrutura pequena, né? Somos poucos. Então, como atuar? No cerne de todos esses problemas, a gente verificou que uma questão era comum. A gente tinha que trabalhar boas práticas regulatórias, porque, ao aplicar boas práticas regulatórias, a gente traria todo o resto do nosso objetivo, que seria a utilização de normas e regulamentos internacionais que são harmonizados, né? Então, começamos com esse trabalho e com um trabalho muito forte em capacitação. E a nossa capacitação ela foi voltada não apenas para o setor regulado, mas sempre contando também com a participação de governos, de autoridades reguladoras, não apenas capacitando, como, por exemplo, a Anvisa foi um parceirão nas nossas capacitações, como também ensinando, né? Então, a gente teve, nesse período de 2020 para cá, porque a coalizão ela foi criada em 2020, então ela é bem recente, né? Nós fizemos, foram 49 workshops diferentes sobre os temas técnicos, sobre temas relacionados a comércio, normas internacionais, uma diversidade de temas, com 70
75 sessões. Quando eu falo 75 sessões, é porque alguns workshops demoravam 2, 3, 4 dias de duração. Então, no total, nós tivemos 75 sessões. E nós tivemos mais de 12 mil participantes nessas sessões. Então, esse foi um trabalho muito importante, né? A nossa mensagem para as associações sempre foi de mostrar para eles com quais ferramentas ele pode conversar com reguladores, para mostrar as suas necessidades, né? Então, existem obrigações internacionais de quais a maior parte dos países são partícipes. Por exemplo, obrigações relacionadas ao comércio, né? Seguir as normas técnicas internacionais, a não estabelecer barreiras que não sejam barreiras tarifárias. Então, a gente começou um trabalho de capacitação do setor também, né? Nesse sentido de levar conhecimento para que esse conhecimento contribuísse no diálogo com as autoridades. Bom, trazendo um pouquinho mais de dados dessas capacitações, nós tivemos a participação de autoridades de mais de 59 países e 69 países quando a gente olha a participação do setor regulado. E também 23 associações diferentes que atuam no segmento de dispositivos médicos. A Anvisa nos auxiliou bastante em trazendo o conhecimento dela em boas práticas regulatórias, boas práticas de fabricação, MDSAP, Reliance, né? Augusto participou de treinamentos que nós fizemos no Quênia, às 2 horas da manhã, levantando para falar sobre Reliance. Autorização de uso de emergência, a Marcela nos ajudou também, princípios essenciais de segurança e desempenho, e software como medical device, esses apenas como exemplos, né? Então, trazendo o conhecimento deles. E como que o setor, né? Como que as associações, como que as empresas podem contribuir no processo de convergência regulatória? Bom, eu diria que a primeira coisa é ter uma postura ética, transparente e pautada no conhecimento. Esse é um ponto muito importante, né? Outras coisas que o setor pode participar, e as associações, a ABMED, a CBDL, sempre tem uma atuação muito forte, participando em consultas públicas, porque, nesse momento, né, antes da regulação estar estabelecida, a gente tem a oportunidade de intervir, de falar assim, não, olha, esse item aqui vai me trazer tal e tal problema, esse aqui, ele não está convergindo. Então, participação em consultas públicas, eu tenho percepção de que, muitas vezes, o setor dentro das empresas, a área que lida com assuntos regulatórios é pequena, né? E tem que lidar com uma consulta pública, assim como ela tem que lidar com várias outras coisas, e não tem muita chance de olhar com calma, de discutir com calma, mas aí as associações conduzem esse processo. Mas é importante a participação, porque depois que um regulamento está estabelecido, as capacidades de interferência, de falar assim, não, mas isso vai me trazer, são menores. Então, sempre participar nas oportunidades que houverem de consulta pública, discussões técnicas, participação em comitês de normalização, né? Então, por exemplo, um dos documentos do IMDRF é no sentido de fortalecer a utilização de normas para fins regulatórios. E, por isso, as autoridades estão se organizando para participar cada vez mais dentro dos comitês que estabelecem essas normas internacionais, né? Então, a gente pede a participação das empresas dentro do CB36, dentro do CB26, que são as instituições que lidam com normas internacionais e que vão trazer o futuro da regulação, não apenas no Brasil, porque isso se reflete no nível mundial. Então, é muito importante a participação dentro desses comitês, né? Participação em capacitações, eu não trouxe uma apresentação, mas depois a Angélica sabe, o site da coalizão, todo o nosso material de capacitação está lá. Então, a gente tem toda essa temática, está disponível em inglês sempre, às vezes inglês e espanhol, algumas com tradução em inglês, espanhol e português também. Então, a gente tem um material riquíssimo que deve ser aproveitado, tá?
é importante também dar um feedback das regulações para a autoridade reguladora, né? É importante porque eles podem contemplar e ajustar itens que foram pensados de uma forma, mas que na aplicação caíram de outra. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho também de uma outra forma que a gente vem trabalhando. Meu tempo já esgotou, é rapidinho. A gente vem trabalhando também dentro da coalizão com alguns grupos de trabalho. Esse trabalho vem sendo conduzido pela Roberta Meli Maza, uma colega da Argentina, da Roche. E nós temos alguns grupos de trabalho justamente para olhar para coisas não na ótica de um país, mas na ótica da região. Então, a gente tem um grupo de trabalho trabalhando com Reliance. A nossa ideia para todos esses grupos de trabalho ou é estabelecer um position paper, ou fazer um documento de referência, é ter um produto que possa ser utilizado pelas associações dos diferentes países na sua conversa com as autoridades, né? Então, a gente está discutindo um papel sobre Reliance, como Augusto falou, e reforçando, Reliance não é o mesmo que reconhecimento, a gente está falando de institutos completamente diferentes, né? Temos um grupo discutindo o ECFD, que é a forma que os Estados Unidos agora liberam, o certificado de livre comércio. Outro discutindo o MDSAP, porque capacitações, e falando sobre o MDSAP, a gente já fez várias. Mas, quando a gente tem algumas conversas particulares, a gente ainda percebe que autoridades e o setor também ainda não entendeu ainda 100%. Então, a gente tem um grupo sobre MDSAP, um outro sobre consultas públicas, né? Qual que é a importância da consulta pública? Justamente oportunizar o momento de falar. Então, a gente tem que ensinar a todos a participar. E esse grupo ele está discutindo quais são as áreas que podem ser melhor aproveitadas nesse momento. Participação em comitês de normalização, né? E o último de instruções de uso eletrônicas, que é um tema que vem sendo discutido em todos os países. Me desculpe pelo atraso, muito obrigada. Gente, pedindo desculpa porque passou 3 minutos do tempo, sendo que cada minuto que ela fala é uma aula para a gente, e, enfim, eu fico passada com esse tipo de coisa. Por gentileza, não peça desculpas jamais. Douglas, você gostaria de falar um pouco do nosso trabalho na coalizão, a sua participação? Eu falei devagar? Falei. Well, thank you very much for being here. My apologies that I'm going to speak in English. My Portuguese is not that good, and my Portuñol neither. So I think that one of the first things that it is important to mention is that a trade association is a strong added members. It means that as much as the industry and the companies participate in the trade associations, the more the association will be able to do in pro of the regulatory improvements in the regions, in the countries. So the first will be a call to action for the companies to join the industry associations, to participate, to raise the voice in a way that the more knowledge that we can bring and share, the more the industry will be able to talk with the regulatory agencies, and the benefits will be increased. The second thing I think that is important to mention that at a regional level, we see how day by day the connection between the regulatory agencies, between the trade associations, through the different forums and spaces like the Inter-American Coalition, like the America's Rights for Health, that I will talk a little bit more about it, give us a tremendous opportunity to work on regulatory convergence, to achieve a standardized practice in terms of regulatory science in a way that improves the exercise at a local, regional, and global level. I was talking with Augusto yesterday, recognizing the exercise that Anvisa has been doing internationally. And just to share with you, Anvisa has the opportunity through Augusto to go and talk about Reliance in Egypt,
a complete other region that we can consider there are differences, but the reality is that there are more similarities that we can leverage on. So these type of exercises, when the industry is able to raise the hand, go with the regulatory agencies and ask for help to go to other regions and talk, is great because it's what generates the synergy needed in order to achieve regulatory convergence. In terms of in Latin America, what is going on? As Leticia was mentioned, there are work to be done in terms of our regulatory landscape. That's a need. The pandemic showed us that there is a lot of opportunities, but also that there is a lot of weakness and willingness to be part of it. And in this way, working in the different working groups like the coalition was making, I have the honor to chair the NDSAP working group. It gives us a tremendous opportunity also to find an alignment position that help us to have better discussion with the agencies, seeking the last end, that is, have better regulatory processes for access and faster patient access. There are other forums, of course, available, like the America's Right for Health. For those who haven't aware or haven't heard about it, the America's Right for Health is a mechanism that is an outcome from the last Summit of the Americas, where the focus is to work in the strengthening, increase the resilience, sustainability, and equity of the regulatory systems in the region. Brazil government is part of the RISE, as well as many of the other governments in the region. And considering the importance and the lesson learned during the pandemic, is focusing the work in 6 pillars. For what it matters here, there are 2 pillars that involve regulatory work. That is the regulatory improvement working pillar that is focusing on creating a network of expertise that we can leverage through work on the improvement on the regulations across the region. And also there is the digital health working work stream that it seeks to standardize and create a fit-for-purpose regulatory framework that boosts the digital health adoption in the different countries. Understanding that right now there is a big difference in the understanding of what is digital health. When you go to the different countries, and you can hear that in some countries, e-labeling is not understood the same way, or telemedicine is different, or also when we talk about e-health, m-health, there are different things, but the people could think, or there is a different understanding about it. So it is critical to start working on this standardization on the understanding. And this group is working on a digital health nomenclature handbook that it seeks to have a standardized definitions and criteria and understanding of these all terminologies in order at the moment that all the governments going to start working in the regulatory frameworks on digital health, make something that is standardized in the region. But again, it all goes to use these spaces, not only the companies, not only the trade associations, not only the government, patients, academia, is all together. We need the responsibility to be part of this group, to take advantage, and also to contribute. Other opportunity that is also relevant is understanding the willingness of the governments to now start thinking that regulatory is something important. The pandemic showed us the key role that the regulatory system play. And there is many good examples that we can bring in terms of the agility that the regulatory agencies bring to that. Now we need to work all together in order to ensure that this agility that we gained during the pandemic remains to go to the next stage. And Latin America have a huge opportunity. We are a region that is in development. We are increasing the knowledge. We are generating a lot of new experiences that we can leverage. And as a person that have a global oversight or have the opportunity to see other regions, I just want to share that we have more to explore in terms of knowledge and experience that we think. So I invite all of you to share your experience through your colleagues, your trade association. Also, as Augusto was mentioned, go with agencies, talk with them, ask, share. We as a companies have the knowledge
We have the opportunity to generate knowledge through research and development, to go into the different regions to share experience. We can bring that knowledge in pro of the regulatory systems as well. So this is something that we need to consider at every moment. In terms of how we can improve the regulatory convergence in the region, first is to understand what is regulatory convergence. Second, understand what is behind regulatory convergence. There is something called good regulatory practices. That is the foundation. I will invite all of you to understand, to read, to learn more about good regulatory practices, not only for the traditional WHO perspective, but also sobre WTO perspective. There is a component that is important to bring to the discussion, that is the relation between trade and health. So I think Stephen will talk a little bit more about it. So, but this is something that we need to keep in consideration. Because GRP is the foundation, then we can talk about regulatory convergence, harmonization, and when we are in a same stage of harmonized regulatory system, then we can be and see the benefits of other approaches like reliance. So I think that this is important to consider these steps in a way that we can have real improvement in the regulatory systems that ultimately benefit the patients and generate sustainability in the ecosystem that we are working daily by daily. I would like to close saying that it is also important to remember that every effort that we do, it's gonna end in a system that today we are on this side, but I will invite you to put at some point on the other side. What if I was a patient? Let's do all the things that we do from the ethics, compliance, regulatory and quality perspective, thinking that today I'm working for it, but tomorrow I will be the one benefiting from that. So just want to close with that. Vocês veem a reflexão, né? Não é nada que a gente não viva no dia a dia. Somos todos pacientes. Um dia, se não somos hoje, um dia seremos. Mas a gente nasce paciente, né? A primeira coisa que fazem é o teste de diversos diagnósticos, o do pezinho, o do nananã. Nasceu, já passa na mão da doutora Marcela. A Anvisa, além dela regular 30% do PIB brasileiro, ela permeia a vida de todas as pessoas. Vocês já pensaram nisso? Em cada momento da vida da gente, a Anvisa está lá, eu vou tomar banho, eu vou usar um shampoo. Ele passou pela área de cosméticos. Eu vou tomar um medicamento. Passou pela GGMed. Eu vou usar qualquer dispositivo médico. Eu passei pela GGTPS, né? Então, vocês são muito importantes na nossa vida. Eu estou anotando aqui na minha cabeça todos os termos que estão sendo falados e a gente vai conceituar bem isso. Steven, vamos falar um pouco do trabalho do projeto maravilhoso que foi? Obrigado, Angélica, pelo convite e a ABMed para estar aqui com vocês de novo. É um prazer estar aqui com colegas profissionais para falar sobre minha paixão de ciência e relatório. E provavelmente só a gente aqui, que unicórnios com esse assunto. Mas é um prazer trabalhar com Augusto e a Anvisa, e na colisão, a Angélica, Douglas. E quando eu trabalho na AdvaMed, que é a Associação de Dispositivos dos Estados Unidos. Eu sou o responsável para assuntos nas Américas, também no continente da África. E eu sou ponto focal para assuntos regulatórios para a entidade no nível global, com boas práticas, convergência, normas internacionais, avaliação de conformidade. E quando entrei em 2016, o jeito que a AdvaMed trabalhava era meio pontual, tipo, emergência aqui, incêndio aí. E eu queria tentar botar um pouco de organização no nosso jeito de trabalhar, reconhecendo que no hemisfério, os países mais relevantes, mais importantes eram o Brasil e os Estados Unidos. E no nível governamental e também setor privado.
Então, já antes da pandemia, mas em particular quando começou, a AdvaMed trabalhou com a ABMed como polos e criamos, juntos com nossos parceiros no hemisfério, essa coalizão, onde Letícia trabalha, junto com Marina, está com a gente aqui, a Sandra, e agora, através desses comitês técnicos e a participação de vocês, de Douglas e os outros, tem um mecanismo, uma infraestrutura para acelerar e apoiar nossos esforços para a convergência regulatória, de uma maneira mais organizada. Antes da colisão, eu iria receber uma ligação de uma empresa, tem problema no país X. E daí eu tinha que fazer o diagnóstico, mas qual o problema? Não sei, preciso falar com o pessoal regulatório. Então, agora tem um sistema de procedimento de como a gente vai tratar cada assunto e um sistema de capacitação de o que a gente faz. Vamos primeiro respirar um pouco de yoga, né? Vamos voltar, né? Vamos estudar o que é boas práticas regulatórias. Vamos ver as diretrizes que vêm do OMS, os 4 documentos. Acho que seria interessante falar sobre os 4 documentos, referências do OMS sobre que orienta nossos trabalhos. Também no OMC, que também os elementos que para quem trabalha e veio através o canal de saúde, talvez não tenha conhecimento das regras e tratados, acordos internacionais que estabelecem o marco legal, mas também tem que ser cumprida, que tem algo a ver fundamental com boas práticas e nossos trabalhos, para assegurar que tem uma cadeia de suprimento que funciona de uma maneira legal. Então, dentro das capacitações que a AdvaMed faz junto com a ABMed e a coalizão, já tem quantas horas, person hours, a gente produziu de 44 mil person hours de treinamento sobre esse assunto. E como a Letícia mencionou, está tudo lá, mas com prazer podemos montar de novo com vocês para ver quais são esses elementos e referências, para depois ver como deveria ser montado um sistema de regulação em cada país. E tem os comitês técnicos com esses assuntos, mas fundamental é boas práticas. Através desse projeto que Letícia mencionou com o Medical Device Regulatory Convergence Project, também tinha apoio do Brasil, do Augusto, com a África, com Quênia, com o equivalente do OMS, OPS, do PAHO de lá, o African Medical Devices Forum. Conduzimos esse treinamento. É um grande prazer levar essa experiência global e nas Américas com nossos parceiros na África e vendo quantos novos affiliate members tem agora do MDRF. Um monte entraram agora em março através, eu acho, com o apoio desse projeto. São 14. Então. 14. Novos que entraram agora? Agora entraram 7. 7 entraram, então. Mas nossos trabalhos no hemisfério não é para criar referências e normas da região. É para trabalhar juntos em alinhamento com as referências internacionais. Não só a OMS e o OMC, mas através das instituições internacionais. Do lado do setor privado, tem o Global Medical Technology Alliance, a GMTA, Global Diagnostics Alliance, GDA, tem o DITA, de Imaging, e a ABMed, de uma maneira ou outra, faz parte dessa infraestrutura global. E vocês, como associados das entidades como a ABMed, a AdvaMed e os outros, vocês também têm um papel, têm acesso a esse sistema. Não é uma coisa lá em Genebra. O OMS não é só um prédio em Genebra. O OMC não é um prédio, é um sistema e vocês fazem parte também. Normas ISO, normas IEC. Não são só prédios lá, vocês fazem parte. Aqui no Brasil, através da ABNT, através CB26, através CB36. Em cada país, vocês, como empresas, têm acesso. Dentro dos Estados Unidos, nós temos, a AdvaMed tem uma relação com o nosso membro do ISO-IEC, do American National Standards Institute, e nossos membros participam lá e também nos comitês técnicos das várias associações que dão apoio do trabalho do ISO-IEC. Até o próprio
regulador do FG nos Estados Unidos, o Scott Colburn, é o chair do TC 210. Mas do lado, até, eu acho que fizemos uma pesquisa, era pesquisa informal da coalizão, mas até posso fazer outra pesquisa. Qual é o comitê relevante de normas para diagnósticos? Alguém sabe? Dos Standards Developing Organizations. Alguém sabe? Alguém pode me... Você já sabe, né? Então, você ganhou um prêmio. 212. E quem é o chair do comitê 212? Jesus Rueda, MedTech Europe. Jesus é o presidente, mas do lado 210 é Scott Colburn do FDA. E agora do IEC 62, né, que cuida das normas 60601, nem sei mais, que alguém aqui sabe. Mas essas coisas, parece que, normas, coisa, é vocês. Porque o OMC, que é o Acordo de Comércio, que está lá há 30 anos quase já, diz que cada membro do OMC, e tem 164 membros, tem que usar a norma internacional como base de regulamento técnico. Tem que notificar cada regulamento técnico. Tem que eliminar regulamento técnico antigo. Tem que assegurar que o regulamento técnico não é overly trade restrictive. E tem que notificar. Ou seja, cada órgão regulador de cada um desses 164 membros do OMC tem a obrigação de notificar o rascunho da proposta e o que seja publicado no final, dando um prazo de 60 dias para o mundo participar na consulta pública. Agora, quando vem a empresa, liga para mim, e aí, Peru, tem novo... Vocês, a primeira pergunta que eu faço, vocês estão acompanhando a publicação, esse país notificou isso no OMC? Não sei. Vocês devolveram um comentário, submeteram? Vocês participaram da consulta pública doméstico, internacional? Ou os comentários que vocês submeteram no nível nacional bate com o comentário que você submeteu? Não sei. E daí, uma empresa para outra, eu comecei a falar, empresa grande, empresa pequena. Vocês estão? Sim, estamos, sim. Quem? Eu não. Eu sou regulatório, acho que é a área HealthGov. Fui falar com a HealthGov. Não, eu acho que essa área é o comércio. Tá bom, vamos falar com eles. Quem é? Tá. Não, acho que a área... Ninguém faz. Todo mundo achava que fazia e ninguém fazia. Ou seja, e regulamento técnico, referências, normas, they don't make themselves. É vocês que fazem. É um processo democrático. Então, quando o OMC tem um rascunho de documento, quando o OMS também publica, tem obrigação, eu sei, é chato, coisa 100 páginas, às vezes o prazo é curto, tem 2 semanas, mas é o prazo, tem que participar. Porque eles não têm o know-how, eles não conhecem suas tecnologias, seus produtos. Até às vezes, quando eu falo com uma empresa que tem essa obrigação, a pergunta vem, mas Steven, por que você não faz isso como serviço da associação? Falei, primeiro, uma coisa que eu tenho em comum com a Angélica, que dentro de nossas instituições, nossas equipes são me, myself and I. Então, a Angélica é ela, eu sou eu. Não tem ninguém. Então, primeira coisa, não tem bandwidth. Outra coisa, eu não tenho conhecimento técnico de todos os seus produtos, suas tecnologias. É impossível. Mesmo recebendo uma notificação por hora do OMC, eu não tenho know-how. Vocês, seus equipes, têm que entrar no website do OMC, é grátis, entra no IPEN, bota o NCM do seu código ou categoria, vocês vão começar a receber as notificações dos países. Vocês podem, dentro de suas empresas, falar com seus colegas para ver, e aí, tá boa, tá ruim? O que seria o comentário? Você pode submeter seus comentários e daí, regulamento técnico melhora, a norma melhora. Mas sem essa prática, sem esse sistema de qualidade, vai vir regulamentos técnicos e normas que não servem, né? Então, grande mensagem nas capacitações que a gente faz na coalizão quais são os fundamentos, os princípios de boas práticas, como funcionam normas, qual o papel das empresas e autoridades no processo de normalização e como podemos trabalhar juntos nesse esforço como elemento para apoiar convergência.
Então, com isso, acho que vou devolver, mas seria interessante debater um pouco sobre esses pontos. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço todas as palavras e todo são snippets, né? São algumas pílulas do trabalho que a gente faz na coalizão. Eu gosto muito da visão da coalizão, que ela fala the vision of the Inter-American Coalition for Regulatory Convergence is one standard, one test accepted everywhere for any medical technology scope. It goes on, mais. Eu acho que essa visão, ela é algo que tem que ser internalizado. E quando a gente vai trabalhar uma consulta pública, a gente tem que ter o nosso checklist. O que eu vou olhar? Lógico, eu vou olhar o texto ali, mas o que eu tenho que ter em mente? Alguns princípios básicos que têm que ser observados quando eu estou analisando uma consulta pública. Isso está de acordo com boas práticas mundiais? Isso tem previsão internacional? Está alinhado com algum fórum, como o IMDRF? Tá. Tem alguma coisa diferente? Aí a gente, muitas vezes, tem que questionar por que está diferente. Porque na maioria das vezes vai ter um motivo para ter tido uma diferença. E a pessoa bem informada, ela consegue trabalhar com essa informação. Então, tem uma... Quem é estrangeiro não vai entender. O ET de Varginha falava, busque conhecimento, né? É um meme muito antigo, gente, mas busque conhecimento. Ele não ocupa lugar, né? Ele não ocupa lugar, e não dá trabalho. Se a gente for escutando um podcast, a gente devia fazer um podcast de BPR, um assunto por dia, né? Eu tenho umas perguntas que é lógico que a gente mandou pelo WhatsApp, e aí eu tenho que voltar, porque teve muita conversa nesse meio tempo. E eu tenho perguntas para fazer. Perguntas não, provocações aí, né? O que a Anvisa espera como regulador da atualização das associações, da atuação das associações, trazendo oportunidades de convergência para que os esforços sejam efetivos? Porque, assim, a gente tem um trabalho conjunto das associações e a gente quer que esse trabalho seja mais do que a soma das partes, né? E para isso, a gente oferece a nossa força de trabalho para o regulador, para que os esforços sejam cada vez melhor aproveitados. Porque o que a gente gostaria? De ver mais reguladores no padrão ouro, né? Por isso que a Anvisa vem trabalhando em vários treinamentos. Como as associações podem atuar mais para que isso cada vez mais aconteça? Como o senhor vê, doutor? Bom, dentro do IMDRF, né, acho que junto com o IEC, ISO, enfim, essas outras organizações são os nossos pontos de contato maiores, né, os pontos maiores. O IMDRF tem uma série de grupos de trabalho, né, em que os reguladores participam. E a cada reunião de comitê gestor do IMDRF, elas acontecem sempre em março e em setembro, existe um fórum chamado Stakeholders Forum, em que é uma etapa aberta da reunião, das reuniões que acontecem em março e em setembro, em que as empresas podem participar, né, podem levar as suas dúvidas, levar as suas inquietações, por meio das associações representativas. Então, muitas associações participam, né, levando aí as suas demandas para o IMDRF, apresentando
em algumas situações, participando das apresentações que são realizadas, né? Então, da parte do Brasil, a nossa mensagem seria de estimular que as associações representativas brasileiras, né, não só a BIMED, mas a BIMO, a CBDL, a ABRAD, todas elas pudessem se envolver nesse processo e perceber que tem voz e tem a possibilidade de trazer as suas demandas. Um exemplo muito claro disso, hoje, dentro do IMDRF, na última reunião de março, se estabeleceu que a criação de um grupo de trabalho que vai tratar de e-labeling, que é uma demanda já bastante antiga de alguns setores e que vem crescendo cada vez mais. Então, bom, é um tema importante para a indústria, trazido pela indústria, trazido pelas associações e que sensibilizou o IMDRF a iniciar esse trabalho. Então, todas essas questões da indústria que possam vir a ser ter regulamentos aperfeiçoados, ter regulamentos novos, né? Software é um exemplo clássico disso. São muito bem-vindos, as ideias são muito bem-vindas no âmbito do IMDRF para que se discuta isso também. Especialmente porque nem todos os reguladores têm condições ou expertise suficiente para discutir esses pontos. Então, a contribuição da indústria nesse aspecto ela é fundamental, né? E, bom, finalmente, dentro do processo da discussão dos documentos do IMDRF, acontece também uma etapa de consulta, uma etapa de consulta pública, em que nós estimulamos aqui todas as empresas, todos os interessados, levem também as suas considerações. Nesses grupos de trabalho, as consolidações de consultas públicas, a gente percebe que, vamos dizer assim, são sempre as mesmas carinhas encaminhando seus comentários, né? Mas a gente queria trazer novos atores aí para que esses documentos passem a ser mais representativos das necessidades da indústria como um todo e, por fim, benefício dos pacientes. A gente sempre lembra que esse é o nosso principal objetivo aí. Isso me lembrei que a Anvisa é bem forte com normas, né, junto com o FDA. E a primeira vez que eu conheci Augusto, quando eu estava em Washington, e o José Márcio, nosso colega da BIA, estava lá e falou: a Anvisa está aqui para uma reunião do ISO, acho que 210, né? Falei: onde está essa reunião? Está aqui em seu escritório, na Advamed. Então, fui no corredor e conheci Augusto para esse comitê. Primeira vez que eu estava nesse comitê de 210 e conhecendo ele. Mas, e vocês estão enxergando mais participação, Augusto, das outras entidades reguladores nos comitês técnicos do ISO e EC? Bom, da ISO e EC, nós sabemos que dentro do IMDRF houve um estímulo bastante grande para que os reguladores se envolvessem, né? Foi criado uma espécie de comitê, que é liderado pelo Scott, e que leva, né, vamos dizer assim, a influência dos reguladores nas discussões dos normativos que são discutidos na ISO e na IEC. Eu acredito que ainda um pouco tímido, né, mas vem crescendo. Eu acho que a mensagem vem chegando para todos os reguladores e é uma limitação que nós temos, né? Eu acho que isso já foi falado por diversas vezes aqui durante a hospitalar. A Anvisa vem carecendo com um problema de recurso humano. Então, isso também influencia, afeta, né, a possibilidade do nosso envolvimento nessas situações. Mas eu acredito que vem crescendo a passos lentos, mas o engajamento aí de autoridades vem aumentando, sim. E só uma mini propaganda, eu entendi que na última reunião do IMDRF foi concordado que seria bom ter um treinamento sobre os Essential Principles. Perfeito. 47. E eu não sei, acho que não é confirmado, mas a intenção do FDA é que durante aquela semana tem uma sessão sobre
Com as autoridades, pelo menos os affiliate members. Exato. Já vem sendo discutida uma agenda para que, durante a reunião de setembro, vai haver um dia específico de treinamento sobre princípios essenciais de segurança e desempenho, usando como base o documento do IMDRF, que, em última análise, é praticamente o mesmo que nós colocamos, que passa a ser regulamento brasileiro vigente a partir de setembro desse ano. Quem aqui já leu, imprimiu, ou pelo menos viu na tela, IMDRF 47, Essential Principles? Alguém? Alguns. Dever de casa, hein? E o anexo A é sobre o quê? O uso de normas, que faz parte do Essential Principles. E quando falamos com uma entidade como o PPB Quênia ou SAPRAS, África do Sul, falamos, tem todos os documentos do IMDRF. Meu Deus, é muita coisa. Mas começa com 47. Se tem um documento, é aquele documento. Isso houve uma reunião sobre uma reunião à parte, né, durante o IMDRF, em que, se discutia quais seriam os principais documentos a servirem de treinamento para novas autoridades que passassem a fazer parte do IMDRF. E acho que, por quase unanimidade ali, nós tivemos que princípios essenciais de segurança e desempenho é o ponto de início para toda essa discussão. Então, de fato, é o documento-chave para qualquer autoridade que inicie esse trabalho. Então, dedica uma semana, fecha a porta, desliga o celular, lê tudo. Deixa na mesa de cabeceira. Mas também o acordo OMC, acho que 20 páginas, mais 10 páginas, mas vale a pena, sobre os elementos de boas práticas. E esses 4 documentos do OMC, acho que é o mais difícil, esses 4 do OMS, desculpa, mas acho que seria interessante falar um pouco sobre esses 4 documentos que eram fundamentais para a nossa capacitação com a região. Bom, complementando, né? Todo o trabalho desenvolvido pela coalizão e pelo projeto de convergência regulatório foi pautado em documentos chaves, né? Pela OMS, Organização Mundial da Saúde, existe um documento que ele é macro, que é o modelo global, a estrutura global para a regulação de dispositivos médicos. Ele foi atualizado em 2022, ou 2023, acho que foi atualizado, 22, né? Então, ali ele fala sobre como autoridades podem implementar sistemas regulatórios ou melhorar seus sistemas regulatórios, né? Um outro documento-chave é o documento de boas práticas regulatórias, que ele traz esse conceito para autoridades reguladoras nacionais, né? Boas práticas regulatórias e a importância do uso de reliance, né? Em que situações que pode ser utilizado, quais são os conceitos, o que é reliance, o que é reconhecimento. Então, esse é um documento-chave também. E também tem um documento que fala sobre pós-comercialização. Então, todo o nosso trabalho vem sendo mostrar esses documentos nos nossos workshops, e todo esse material, não apenas os workshops, as filmagens, as apresentações, como também os documentos, eles constam dentro do site da coalizão, né? Então, a gente sempre teve participação da OMS para trazer esse conhecimento de uma forma bem ampla, do FDA, da Anvisa, Austrália, Canadá. Então, assim, a gente teve uma contribuição muito grande de autoridades. Então, não é o setor falando, são autoridades capacitando, né? Um outro ponto também super importante para a gente falar é sobre os documentos da Organização Mundial de Saúde, de Comércio, e como acessar informações acerca de consultas públicas que estão sendo realizadas pelos países, né? A gente tem no nosso material como acessar o EPING, que é um sistema da Organização Mundial de Comércio, que possibilita a consulta de tudo o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, a Anvisa vai fazer um regulamento novo. Eles notificam a Organização Mundial de Comércio, né, por meio do Inmetro. Esse é o nosso ponto focal aqui no Brasil. Inmetro, a Anvisa notifica o Inmetro, que notifica o OMC. Isso passa a constar na base de dados do EPING,
né? Então, eu consigo acesso ao documento, eu consigo acesso ao período que está submetido à consulta. Então, é muito importante que vocês conheçam esse material, ele está disponível. Angélica, eu pediria para vocês também divulgarem o nosso site, tá? Porque são conhecimentos que são importantes, que contribuem para a convergência regulatória. Ah, sim, os documentos de MDRF também, obviamente, né, da ISO e tudo mais. Eu queria, só para a gente fazer antes das considerações finais, eu queria que falassem da diferença entre confiança, harmonização... Cooperação. Cooperação, harmonização, reconhecimento. Bom. Porque são conceitos que se confundem na nossa cabeça. Eu me pego, às vezes, relendo mas, assim, relendo a descrição para chegar a uma conclusão. Quem gostaria de trazer isso para a gente? Bom, posso tentar começar. Como eu disse, assim, né, esse documento da OMS, ele serve de uma base interessante para compreender isso. Quando a gente fala de reconhecimento, é aquele tipo de relação em que uma autoridade utiliza uma autorização para o seu local, né, com base na autorização que é dada para outro, sem fazer qualquer interferência, sem fazer qualquer crítica, né? Então, geralmente, o processo de reconhecimento acontece com autoridades que tenham um nível de maturidade mais baixo. Não que isso seja uma regra, mas normalmente é o que ocorre, né? No caso de confiança regulatória, que é o que a Anvisa pretende utilizar daqui para frente na área de dispositivos médicos, nós termos parte do nosso trabalho reduzida, essa parte seria reduzida, né, ou seria agilizada, ou seria abreviada, para que a gente ganhe tempo, agilidade e evite a duplicação daquela avaliação. Então, aquela informação que é submetida a uma autoridade americana, ela pode ser utilizada também pela autoridade brasileira. Ou ela pode ser avaliada pela autoridade americana, é emitido um parecer, um certificado, que vai ser útil para a autoridade brasileira ter o seu trabalho acelerado. Então, essas duas diferenças, eu acho que elas são essenciais na compreensão do que é o processo, e a gente precisa deixar bastante claro que, no Brasil, né, a gente, na área de dispositivos médicos, está adotando um mecanismo de confiança regulatória e não de reconhecimento. Por que a gente precisa deixar isso bastante evidente sempre, né? Porque nós não podemos, nesse momento, nós temos uma Anvisa, uma agência que tem um nível de maturidade já bastante razoável e que tem a sua competência muito bem estabelecida. E é claro que existem diversos interessados no nosso setor, né? A indústria nacional tem a sua preocupação também com esses processos de confiança regulatória, e é algo que nós fazemos questão de deixar bastante claro a todas as empresas, né, a transparência do processo que vem sendo estabelecido. Então, 2 pontos bastante importantes, 2 conceitos aí. Eu gostaria de complementar com relação à questão do reliance, né? Como Augusto disse, o reliance, você tem a utilização de informações. E um ponto que é muito importante frisar é a soberania da autoridade. Ela não tem que aceitar, ela pode aceitar. Então, essa documentação que vai ser apresentada pelas empresas, ela é analisada, né? E, ok, isso é suficiente, o processo segue o seu curso normal. Não, isso não é suficiente, então volta para um processo de análise convencional,
né? Então, existe essa diferença. A autoridade sempre tem o poder de aceitar ou não. A gente já vem usando o Reliance no MDSAP, né? Então, qual é o formato do MDSAP? O organismo faz a inspeção, tem um relatório, a Anvisa recebe esse relatório, acata ou não. Se as informações são suficientes para que a Anvisa perceba que está tudo coberto dentro das normas dela, segue-se em frente. Se não, volta-se, não, preciso fazer a inspeção para complementar esse e aquele ponto. Então, é muito importante mesmo diferenciar. Reliance não é reconhecimento. Reconhecimento é quando eu aceito um CLC, né? Um produto está registrado num país, automaticamente ele entra registrado no meu país. Existem países que têm esse formato. I think that there is another point that is important to highlight. Reliance could be applicable to the complete life cycle of the products. It's not only applicable for new approvals or new registrations. Reliance could also be applicable through the total life cycle. We see this trend globally. Regulators and agencies are starting to understand that Reliance have a benefit in the complete management of the product. And this is something important to consider, understanding that depending of the momentum of the country, of the agency, it will be progressively adopted, but it's something that it brings benefit not only for a new innovation or a new product arriving to the country, but also keep it updated through the life cycle, to add that point. E talvez para dar resposta à pergunta, Angélica, o jeito que eu uso para explicar essas nomenclatura, esses conceitos, cooperação regulatória é país A, país B, e estão falando. O que podemos fazer? Sem obrigação, é mais diálogo, né? E pode ser entre governos, também pode ser com o setor privado, né? Agora, convergência é dedicação de um processo de cada vez mais perto. Sem determinar até quando, mas a dedicação vamos chegar lá um dia no futuro para ser alinhado. E quando você chega lá, é harmonização, né? Harmonizar. Depois, no processo de convergência, chega com harmonização. E tudo isso é facilitado com boas práticas regulatórias. Você pode pensar com boas práticas como o sistema de gestão de qualidade do processo regulatório. Como seria impossível imaginar uma empresa sem um sistema de qualidade? Fabricar um produto vai direto para o hospital? Também deveria ser possível imaginar um órgão do governo publicar um regulamento técnico e botar no mercado sem ter um processo de qualidade. E de boas práticas é isso. A Anvisa tem, o Brasil tem agora, o governo todo. E o jeito que eu uso para explicar a diferença entre Reliance e Recognition Reliance é acelerar o processo, não é pular a fila, acelerar, né? E tem esse conceito na Reliance, não, tem que fazer tudo, né? E um dos melhores exemplos de Reliance é MDSAP, que você poderia considerar MDSAP como Recognition também, porque, olha, é recíproca, né? Às vezes vem essa reclamação, quando o FDA vai aceitar a coisa da Anvisa? Bom, é nosso sonho também, um dia. Mas hoje, todo mundo tem que aceitar MDSAP. É um mecanismo de reliance e talvez uma forma de recognition, né? Igual, recíproca. O MDSAP, ele tem um viés de redução do esforço para a indústria inicialmente, né? Mas é claro que para os reguladores ele é um mecanismo absolutamente eficiente. E isso foi se mostrando ao longo dos anos. Hoje, o MDSAP, salvo engano, tem mais de 7.000 unidades Fabris já certificadas. Então, é um programa de sucesso absoluto, eu tenho certeza disso. Claro, existem deficiências, existem muitos pontos para melhorar ainda e para aperfeiçoar, mas é um mecanismo que passou a ser adotado por diversos outros países, né? Que não necessariamente fazem parte do MDSAP como membros fundadores, existem membros observadores, membros afiliados, mas essas autoridades todas estão fazendo uso dos relatórios que são emitidos com base no MDSAP e aperfeiçoando seus sistemas regulatórios, o que é o mais importante no fim do dia.
E um outro ponto muito interessante, assim, e isso eu preciso reconhecer que a atuação da Advamed e do FDA americano, eles vêm trazendo uma contribuição muito importante para a região das Américas, no sentido de capacitar autoridades de outros países. Eu acredito que muitos aqui têm as suas subsidiárias ou suas filiais em outros países e vêm percebendo esse movimento de aperfeiçoamento regulatório em diversos países da América do Sul, América Central. Então, esse papel, nós precisamos reconhecer que, de fato, o papel da Advamed, da coalizão, do próprio escritório latino-americano dos Estados Unidos, vem sendo muito importante. E só para complementar com relação ao Reliance, né, quando a gente olha para o histórico, quando você busca alguma coisa sobre Reliance, você acha muita coisa relacionada a medicamentos, né? Na área de dispositivos médicos, a gente tem experiências que estão aflorando cada vez mais, né? Então, a gente já tem Austrália trabalhando com Reliance, Singapura, né? Brasil agora. Então, a gente tem experiências que estão surgindo, modelos, o próprio Quênia também utiliza no seu processo de registro, eles têm um mecanismo de reconhecimento de registros, de reconhecimento não, de Reliance, né? Eles têm um formato. Então, não é nada que está surgindo apenas no Brasil, é um movimento global, pautado eu acho que principalmente na premissa de que as autoridades reguladoras, por mais experiência, ou por maior que sejam, e aí, inclusive, o próprio FDA, com os quais a gente trabalhou bastante próximo durante o projeto de convergência regulatória, eles não dão conta desse universo que é tão grande, né? Então, é um mecanismo de compartilhar responsabilidades. Obrigada. Eu só queria aproveitar para fazer... E se eu descer daqui sem fazer esta pergunta, eu não passo daquela porta, tá? Então, eu tenho que fazer essa pergunta, doutor Augusto. A gente tem que considerar a quantidade de produtos regularizados na Europa, aqui no Brasil, para venda e tal. E você sabe que eu tenho feito uma campanha para usem o Reliance. Coloquem bastante aditamento lá no dia 4. Falei, no dia 4 vai ter um monte de aditamento. E aí, no momento, a autoridade europeia não está nessa lista e tal. E aí a gente está fazendo todo um pente... A gente não, que eu não faço nada, né? Mas eu falo bastante. O pessoal tem feito um pente fino para identificar a documentação. Quando a gente tiver dúvida, vai falar com a Anvisa e tudo. Falando do Reliance do Brasil, qual é a perspectiva? Existe uma perspectiva da gente ter a Europa como uma das autoridades do Reliance para facilitar para o pessoal que só tem Europa? Porque a instrução de uso que vem em português, que a gente vai usar, ela dificilmente virá do Reliance com o processo do FDA, por exemplo. Por isso. Bom, tá. Só aproveitando que você mencionou a instrução de uso, mais uma vez, a instrução de uso, ela é um ponto de análise nosso, independente do processo de Reliance, né? Europa. Recebemos, durante o processo de consulta pública, muitas manifestações sugerindo que a Europa fosse incluída no hall aí de autoridades reguladoras consideradas equivalentes. Fizemos essa avaliação, tivemos reuniões com representantes da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, e, no entanto, nós precisamos dar os passos seguros, um por vez, né? E o passo seguro que nós identificamos para esse primeiro momento é trabalhar com aquelas autoridades de MDSAP. Existe, né, a possibilidade, e aí eu não posso dizer que vai ser ou que não vai ser, mas a situação hoje é que, na discussão que nós tivemos com a Comissão Europeia, é que os regulamentos europeus eles estão numa fase de transição extremamente complexa,
que tiveram já uma série de adiamentos, né, de implementações, e isso, de certa forma, nos causa uma insegurança no processo, né? É claro que os produtos que já estão atendendo ao MDR ou ao IVDR, né, os dois regulamentos europeus atuais, eles já têm, vamos dizer assim, robustez suficiente para que nós pudéssemos trabalhar num processo de confiança regulatória. No entanto, existe todo um histórico ainda, um volume bastante grande de produtos que ainda vai migrar para esse processo, né? Então, o que nós discutimos internamente na GGTPS, junto às diretorias da Anvisa, é que, num futuro próximo, quando nós tivermos aí MDR e VDR estabelecidos e nós conseguirmos ter uma maior segurança nessa relação com a Comissão Europeia, aí nós podemos retomar a discussão na possibilidade de inclusão da Europa. Mas hoje, né, o nosso passo seguro é com relação às autoridades que estão aí participando, são os membros fundadores do MDSAP. Então, a resposta ela permanece uma interrogação, mas eu quero deixar transparente aqui de que existe ainda a possibilidade, existe a discussão, ela permanece acontecendo. Tá bom? Obrigada. Eu acho que com isso eu consigo sair. Obrigada, gente. Obrigada. Não, porque eu me prendi aqui. Muito obrigada. Considerações finais? A gente está um pouco estourado. Não? Bom, de parte da Anvisa, eu quero agradecer a oportunidade, né? A ABMed tem sido nossa parceira aí há muito tempo. Esse fórum aqui ele é muito importante para a Anvisa, é onde nós conseguimos trazer informação, já é uma entidade, né? A jornada regulatória já é uma tradição que tem funcionado há muitos anos, e sempre contem com a gente nesse fórum, a gente sempre vai ter interesse e estar à disposição. E para o desenrolar do ano aí, havendo interesse, necessidade de a gente fazer novos seminários a respeito de reliance, a respeito de princípios essenciais de segurança e desempenho, outros regulamentos que estão entrando. Agora nós vamos ter o regulamento de diagnóstico in vitro vigindo a partir de junho. Então, todas essas regulamentações mais recentes, a gente tem todo o interesse de que o setor esteja o mais capacitado possível e sempre à disposição de contribuir nesse sentido. E eu só queria dizer obrigado, Angélica e a ABMed pela oportunidade e também Augusto pela parceria. É um prazer trabalhar com o Brasil, com a Anvisa, com o FDA. E estamos na luta lá, conversando com o FDA, com o Departamento de Estado de Comércio sobre esse assunto do staffing aí. Já colocamos dentro da agenda da reunião que houve essa semana, entre os governos, e nosso próximo dever de casa é marcar reuniões com cada entidade do governo americano, conforme nossa conversa lá, para ver como o governo lá poderia ajudar nesse processo. Excelente, obrigado. É apenas agradecer pela oportunidade. Thank you for inviting us to be part of the panel. Just one message to close. Regulatory convergence starts with the participation and the conversation between all stakeholders in the regulatory system. So it's a call to be part of the discussion, join the forums. America's Right for Health is a good one again, to join, because it's the way to achieve the ultimate goal, that is a harmonized regulatory system in the country, in the region, and a global level. Thank you very much. Eu que agradeço a todos, de novo, pela disponibilidade, por todo o conteúdo que trouxeram. Eu acho que a jornada regulatória a gente faz juntos. Eu espero poder sempre contar com todas essas pessoas maravilhosas, não só para apresentar, como para trazer temas, e agradecer a presença de todos. Não tem jornada sem as pessoas que prestigiam aqui. Então, muito obrigada e palmas para todos.